tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de junho de 2010, segunda-feira. Verbete é o 1612, 4 páginas, 42 logias e 11 máximas. O tema, frugalidade complexa. A especialidade, holomaturologia. Definição. A frugalidade complexa é a condição paradoxal de alto nível de inteligência evolutiva prioritária da consciência lúcida, homem ou mulher, dotada dos conhecimentos vitais do culto intermissivo pré-ressomático e consciente quanto à autoprogramação existencial em relação aos aportes recebidos na vida intrafísica. O megafoco se enchendo pensenes atravancadores. A resistência tranquila ao holopensene superconsumista da socin capitalista patológica. A vida humana é conduzida de maneira frugal, sem excessos irracionais. A vivência nua e crua, contudo confortável. Conforto pessoal mantido pela razão. O essencial da existência sem abusos imaturos. Fundamental na vida intrafísica sem carências. A existência com exatidão lógica sem penúrias. O pé de meia pessoal sem excesso. O realismo permanente quanto às próprias necessidades e às autopotencialidades. Eu li aqui apenas 1/4 da realidade, que tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Na parafatologia, nós temos o autodiscernimento parapsíquico fixando as bases das realizações a partir da autoparaprocedência prioritária, inevitável e substituível. A compostura consciencial mantida multidimensionalmente. Na remissiologia, nós temos 15 itens indicados, nós destacamos 5. Acumulabilidade. Economia da vida consciencial, esbanjamento consciencial, fartura, poupança existencial. Perguntas. Poderia dar exemplo das renúncias que o FIEX exige? Olha, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, porque depende da zona de conforto de cada um e os interesses de cada qual. Agora, a UFIEX, como já começa a tratar mais do processo da paraprocedência assistida, ou seja, o processo da interassistencialidade, e a pessoa já caminha para a semiconsciência, uma das coisas que se renuncia mais aí talvez seja o ego, o poder humano, a riqueza temporal, efêmera, e determinados tipos de liberdade. A OFIEX exige alguma dedicação maior. Outra, no caso do nosso grupo evolutivo, há quanto tempo temos a frugalidade complexa e inata que estruturou nosso temperamento e foi conquistada em vidas prévias? Essa tendência é recente ou é mais remota? Pois já na época de Confúcio se falava na importância das vivências pelo caminho do meio do equilíbrio. Pode-se ter uma média em cada caso, ou cada caso é um caso? Olha, cada caso tem que ser verificado com calma. Esse caso da época do Confúcio e o caminho do meio, já se falava já no esboço do processo da cosmoética. Isso aí já tinha, é o processo lá, o derivado dele, da turma dele. Minha namorada é artista plástica e começou a fazer o CIP, Curso Integrado de Projeciologia, no IPC há pouco tempo. Ela vem relatando que sente umas dores na barriga durante o curso. Isso pode estar relacionado com algum bloqueio no chakra umbilical? O senhor já disse, o melhor da arte é deixar a arte. Como o senhor vê o fato de uma artista apaixonada pela arte se interessando e estudando a conscienciologia? Eu vejo como um upgrade, ela está dando um passo à frente para melhorar a situação. Esse processo da dor na área do ventre, processo umbilical,
Isso aí é o problema que a gente chama a área vegetativa. É típico de artista. Cada emoção. O processo é cai do chakra para baixo. E às vezes fixa embaixo. Agora, se ela está sincera na sua renovação, ela vai fazer uma bela reciclagem depois disso. Muita coisa vai melhorar. E o mental soma dela vai se despertar. Que é o que precisa, porque a arte não permite, nem sempre permite isso. De modo que vai ser importante esse processo. Agora, uma outra. Gostaria de saber se é possível que haja EV independentemente de nossa vontade, pois é recorrente a situação em que sinto a energia vibrando em meu corpo, principalmente na região da cabeça e às vezes até as palmas das mãos e mais raramente no corpo todo. Isso acontece de forma espontânea, sem intervenção da vontade. Em momentos de muita atividade intelectual, também sinto uma forte pressão no fronto chakra e, quando mais intensa, chega ao ponto de incomodar, mas nunca notei nada em nenhum dos outros chakras. Isso é comum? Não, o problema seu, você está revelando aí o processo da energia espontânea, que na verdade não é espontânea. Isso quase sempre ou tem assédio ou tem amparo. O problema é você estudar o que é. Agora, isso não é EV. EV é aquilo que é feito pela vontade da pessoa, a determinação da consciência. Isso é outra coisa. E ela domina o processo da energia. É outra condição. Agora, no seu caso, é bom você examinar quando é assédio e quando é amparo. E você dominar esse processo, fazer o EV, para você decidir o que você quer. E não deixar nenhum assédio tomar conta, ou fazer um encapsulamento seu, ou qualquer coisa nesse sentido. Esse processo da pressão no fronto chakra mostra que você já tem um início de desenvolvimento da clarividência. Às vezes fica latejando. Fronto chakra. Acontece. Muito comum. Outra pergunta. Tenho estudado sobre macrossomas. Li alguns materiais sobre o assunto. Porém, gostaria de entender mais sobre um tipo de macrossoma específico, citado algumas vezes na tertúlia, da mulher superenergizada, de carnadura dura, cerebelar, diferente dos parentes próximos com sanguinidade, portadora de curso intermissivo pré-ressomático libertário. Poderia explicar um pouco mais sobre esse tipo de macrossoma? No caso da mulher, qual a vantagem de melhor aplicabilidade dela ou dele, dessa condição, em termos práticos? Qual a relação desse macrossoma com a aplicação da inveja? Olha aqui, vamos entender bem. Se uma mulher, ela tem, por exemplo, é aquilo que eu falo, são 4 irmãs, tudo filha do mesmo pai e da mesma mãe. Só ela que tem a carnadura dura, quer dizer, o turgor é mais forte. E tudo dela é durinho. E as outras não têm. Isso mostra quase sempre que tem um macrossoma mesmo, de base imunológica, de autodefesa, de psicomotricidade. E isso aí aumenta isso que eu estou acabando de falar. O aparelho imunológico dela, o processo de autodefesa, o problema da psicomotricidade, que isso diz respeito também, tem relação com o cerebelo. Essa pessoa, por exemplo, se não tiver cuidado, ela vai ser hiperativa, porque vai ter muita disposição. E isso aí é um problemão dentro do processo. Então, outra coisa, ela tem que fazer muita ginástica, fazer alguma coisa nesse sentido. Quase sempre é uma pessoa, se é mulher aí no caso que nós estamos falando, ela gosta de dançar, porque ela tem facilidade para isso, tem predisposição. Enfim, começa a pensar nisso. O ginossoma dela está preparado com mais energia, mais infraestrutura para ser usado do ponto de vista físico. Isso aí é que é a coisa séria. Outra coisa, uma mulher dessa, quase sempre, ela quebra as coisas quando pega. Ela tem muita força na mão. Então, às vezes, ela roda a maçaneta fica na mão dela. Eu estudei isso demais, desde lá de Uberaba. Eu comecei a ver isso muito cedo por causa dos meus casos. Então, comecei a ver o negócio. Agora, quando eu era solteiro e rapazinho, era um problemão para estudar isso em matéria de mulher. Porque sempre que você se interessava pela mulher, ela estava pensando que você estava interessado nela. Era um problemão.
Agora, mais tarde eu pude estudar com mais calma, etc. Tal. Por isso que eu estou dando essas dicas. Agora, ó, tem muito mais do que isso, tá? Tem que examinar e ver com calma. Agora, uma mulher dessa, quase sempre tem uma infraestrutura impressionante. Agora, é preciso ela saber se cuidar, porque senão ela exagera, passa da conta. Gente, aqui nós temos a Isto É dessa semana, está nas bancas. E aqui tem um anúncio da própria Isto É, que é Isto É Independente. E eles falam 6 coisas, que é o que nós, em parte, procuramos ter aqui, mas isso é muito difícil. Mesmo uma revista igual essa é muito difícil. São 6 tipos de independência. Dependente do candidato, independente do partido, independente da ideologia, dependente de paixões, dependente da situação, dependente da oposição. Nosso compromisso é com você, leitor. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, porque as nossas instituições, elas são apartidárias e são apolíticas. Mas nós temos que falar as verdades para todo mundo. O povo acha que às vezes nós estamos puxando brasa para o Serra, porque a gente mete o pau no processo do governo, do Lula, aquela coisa toda. Não é bem assim. Eu vou ler de novo o que nós estamos tentando fazer, que é difícil. Independente, nós queremos ser independentes do candidato, independentes do partido, independente da ideologia, independente de paixões, independente da situação, independente da oposição. Nosso compromisso é com o intermissivista. Agora, tem uma coisa, na questão da ideologia, nós somos favoráveis à democracia pura. Isso aí já muda um pouco aqui o processo da independência em matéria de ideologia. E outra coisa, nós também defendemos a conscienciologia. Mas, de modo geral, candidato, partido, paixão, situação e oposição, nós estamos fora dessa. Nos incluam fora dessa. É isso que o povo tinha que entender, para esse povo não ficar reclamando, mandando e-mail para mim, chorando as mágoas. Né? Agora aqui, em vista dessa situação da conscienciologia, a conscienciologia traz e trabalha com o intermissivista. Agora, há um processo sério no intermissivista, que é o seguinte: a figura fantasmática do ego passado, expressa pela paragenética pessoal, ela se projeta sobre tudo no presente da consciência do intermissivista. Por trás de todos os eventos e de todas as ideias que a pessoa enfrenta. Isso se contrapõe à genética e à mesologia do século XXI. Então, ó, o que eu quero dizer com isso? Vamos aqui ver se a gente traduz, vocês entenderem bem isso. Você é intermissivista, mas por trás de você tem o fantasma da sua paragenética. Aquilo que você estudou, que você fez, que você procurou, defendeu, suas paixões, suas tendências, suas inclinações, suas vocações, que estão centradas na sua paragenética pessoal. Agora, isso tudo se projeta, isso ressuma, isso aflora, isso vem à tona atualmente na sua vida de consciência, em todas as ocorrências, os eventos, os fatos, e também em todas as suas ideias, definições, conceitos. Agora, isso se contrapõe à genética e se contrapõe à mesologia. Por isso vocês estão aqui. Vocês deixaram a família nuclear e deixaram o ambiente onde é que vocês nasceram. Estão começando a entender? Então, essa condição, talvez, da figura fantasmática do egão do passado, é que é a coisa mais séria do curso intermissivo. Isso aí é resultado do curso intermissivo já. Então, por exemplo, para mim, eu já pego vocês com um bonde andando. O curso intermissivo é que deflagrou isso, detonou a sua condição. E eu já pego daqui para frente, você está entendendo? Por isso que é importante para nós, é o intermissivismo. Isso é que vamos entender mais. Agora, legado. A conscienciologia está deixando um legado de prosa, por exemplo, os nossos livros, livros de vocês, a enciclopédia da conscienciologia. É um legado em prosa. E também em pedra.
que é cognópsis, holotécnico, tertuliário, acoplamentário. Isso aqui, ó, é o legado da consciência. Vocês estão entendendo? Isso, então, é importante a gente falar e clarear. Tudo está sendo feito de caso pensado. Ninguém está aqui bobeando assim, não. Eu não nasci ontem. É bom a gente falar isso, que esses bobocas aí que ficam falando besteira, é bom a gente falar, desejar alguma coisa. O legado está sendo feito. Eu já posso falar isso. Nessa minha idade, nesse ano e nesse século XXI, nós já temos alguma coisa, não é assim. E a tendência é ampliar isso aqui. Na patologia, na página 27, na última linha, vem bem ao encontro do que o senhor estava comentando sobre paragenética. O autojuízo crítico ultrapassando a bagagem das potencialidades da paragenética pessoal. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais, embora o senhor já tenha falado alguma coisa antes. Eu já falei baseado nessas coisas, professor. Agora, o problema todo é o seguinte: com o curso intermissivo, as consciex tiveram, vocês, quer dizer, consciex, nós, tivemos mais oportunidade, força, disposição para superar o processo do passado. Devido ao quê? O processo de ficar num ambiente que propiciava a pessoa fazer reflexão. E reflexão sem muitos conflitos. Mas ela estudar aquilo friamente. A melhor coisa do curso intermissivo era a criação de um holopensene reflexivo, cosmoético, equilibrado, harmônico. É isso, então, que... Então, por exemplo, o que nós tentamos fazer na Cognópolis é repetir isso aqui, reprisar isso das Comunex. A Comunex é onde nós estudamos o curso intermissivo. Então, a gente tem que reproduzir isso aqui, reprisar aqui, fazer uma cópia do processo. Esse é que é o caminho. Agora, por aí, por isso que eu falo, por exemplo, o processo que eu estava falando aí do festival de inverno aí nosso, essa parte da sociabilidade é super importante. Entende? Para criar essa harmonia dentro desse holopensene comunitário, vamos dizer, grupal, que é a CCCCI. Então, isso tudo aí dá força para a gente superar os processos da genética, da mesologia e, vamos dizer, daqueles processos de automimese que a gente tem uma certa tendência. Agora, como o curso intermissivo chamou muita atenção para as raízes paragenéticas positivas, sadias, isso nos ajuda. O problema é ficar com as raízes positivas, as sadias, as homeostáticas, as rígidas, a nossa paragenética. E deixar tudo que seja um processo de assédio, de desequilíbrio, nosográfico, doentio, errado, antifraterno. O caminho é por aí. Agora veja, aqui ó, nessa questão aqui da frugalidade complexa, é justamente o que a gente tem. É o processo da pessoa intermissivista, a consciência intermissivista. E essa frugalidade complexa é muito difícil de ver. Vocês olham aí essa reportagem que tem lá sobre o processo aí da Veja, sobre as crianças, aquilo de falar que o menino, se não foi tratado até os 10 anos, da obesidade dele, ele vai ser assim o resto da vida. Isso aí é terrível, eu acho. Até os 10 anos. E eles têm razão. É o que a gente vê por aí. Aos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou a Baleolândia. Você vai em qualquer lugar, cada um rebolando enorme. É muita gente com mais de 100 quilos. Como é que fica isso?
Agora, isso é do ponto de vista apenas, que eu estou falando, de corpo. Aí você sabe, uma pessoa que tem obesidade, a tendência dela, ela vai morrer mais cedo. Ela não tem, às vezes, muita capacidade também de concatenação das ideias, até um certo ponto assim, mais aberto. O problema fica alterado com o tempo, você sabe. É a opção de coisinha, até de energia. Então, isso aí a gente tem que pensar, ponderar bem, não é verdade? Agora, nós temos tudo na nossa mão. E nós temos o handicap, quer dizer, a vantagem, e é o curso intermissivo. Do ponto de vista de estrutura, né, dos aportes que o senhor coloca na definição, por exemplo, de moradia, de vestuário, né, de tudo que nós temos, às vezes, em excesso, nem fazemos. Como o senhor vê? Que é a moldura do quadro. Então, o senhor acha que... O problema nosso mais sério, que é o que a gente estudou mais, ou melhor, a maior reflexão que a gente fez durante o curso intermissivo era justamente a parte intraconsciencial, e não a moldura. Era o conteúdo do ego. Está entendendo? E não a vestimenta dele. Essa parte, a tendência seria o mais inteligente, lógico, o senhor já colocou várias vezes, seria caminharmos para a simplificação disso, para que nós possamos priorizar o maior. Mas e como é que é o contraponto disso com uma estrutura básica, mínima, necessária, de conforto, de sociabilidade? Veja bem, eu vou contar o meu caso, como sempre eu falo, eu pego certos casos e vou olhar. Aí o povo acha ruim, mas eu tenho que falar do meu caso. Eu, por exemplo, aos 34 anos, eu deixo o movimento espírita, entrego tudo que eu tinha, e que apenas com um apartamento no Rio, que eu já tinha comprado desde 4 anos antes, quer dizer, 4 anos. E já tinha arranjado aquilo ali, acertado tudo. Só para eu poder morar em algum lugar, para não ficar na dependência dos outros. Mas eu estava com os bolsos de fora, quer dizer, duro. Agora, com isso, eu comecei a estudar, ver as coisas, fui ver também o processo de aplicação de rendimento, como é que era, o problema da economia, porque eu sempre dava as coisas, dava. O meu negócio era tão sério, que um amigo meu, ele viu que eu tinha deixado de pagar o INPS naquela ocasião, e aquilo ia me criar um problema mais tarde, ele achava. Por quê? Ele via que eu dava tudo que eu tinha, eu não ia ficar com nada. Se eu não fizesse alguma coisa do INPS, eu não teria uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Então, o que faz? Ele viu aquilo tudo caladinho, pegou uma amiga minha, foi lá no INPS, pagou o que faltava. Naquela ocasião, já tinha mais ou menos quase um ano que eu não pagava. Ele atualizou todos os pagamentos e a minha amiga trouxe os dados e me deu. Falou assim, isso aqui é para mexer no seu brilho, para você continuar pagando. Eu fui lá, agradeci muito a ele e eu tive que honrar a situação. Honrei de uma tal maneira que quando eu tive 51 anos, eu me aposentei, porque eu tinha 35, eu comecei a ter a carteira de trabalho, a caderneta de trabalho, aos 16 anos. Então, aos 51 eu tinha 35, eu era obrigado a aposentar pela situação. Cheguei lá, mas continuei pagando as coisas, e outra coisa, eu pagava naquela ocasião o máximo, o teto máximo. Você está entendendo? Mesmo depois de aposentado. Mas essa situação toda veio, a hora que eu doei as minhas coisas, eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer um pé de meio. Então comecei. Primeiro levantei um determinado empréstimo, umas coisas lá, para instalar meu consultório. A hora que eu instalei, 3 meses depois eu comecei a pagar os negócios todos, entrei na bolsa, comecei a fazer também lá meu investimento. Quando eu completei 36 anos, alguns meses depois, eu já tinha $1 milhão dentro do processo. E é um processo mais fácil. Naquela ocasião, o povo, na bolsa, ainda não tinha havido aquele encilhamento, não houve nada disso. E eu julguei na bolsa e também no dólar. Eu tinha uma ideia, né, que o dólar ia aumentar, chegava lá e comprava aquele monte. Então, aí, depois passava para frente. Agora, com isso, você veja bem, eu fiz um pé de meia. Com essa situação do $1 milhão, eu falei assim, agora eu vou comprar imóveis, que é para segurar. Eu comecei a diversificar a carteira, para eu ter segurança. Agora, tudo visando o quê? A
Enciclopédia da Conscienciologia. Eu falei assim, mais tarde eu não posso depender dos outros nem de instituições, porque eu não sei o que eu vou conseguir. E eu também não sei quais os intermissivistas que vão aparecer para me ajudar. Se eu não tiver um pé de meia, eu faço lá um negócio, não publico um negócio grandão, como é que vai ser? Eu vou ter que gastar muito dinheiro com isso? Hoje, pelo meu cálculo, se eu for fazer o que eu quero, com a enciclopédia que está aí, que ela está chegando a 8 volumes, né? Eu precisaria de mais de 1 milhão mesmo, para publicar tudo isso. Porque o problema não é só publicar, é mandar os volumes todos para a biblioteca adequada, só a remessa disso é uma nota, então, uma opção de coisa mesmo. Hoje já tem agora muitos amigos nossos que já estão nos ajudando, já tem uma infraestrutura, já tem as ICs que podem ajudar a gente também. Mas eu conservei alguma parte dos meus imóveis para isso. Eu cheguei a ter uma série de imóveis, eu tinha mais ou menos uns 11. Atualmente parece que eu tenho só 7, parece. Eu tenho uma pessoa que toma conta disso, que eu também cria a minha aqui. Trabalhou comigo desde o início para a gente ver como é que é. Agora, eu não me preocupo com dinheiro. Agora, quem me ajudou foi o Jorge Manuel Gaio. Ele é que era do Gaio Marte, lá do Rio, que o povo do Rio sabe o que é, o que era essa rede de supermercado, o Gaio Marte. Ele era o Gaio, sabe? Era o Jorge Gaio. Ele era um amigão meu. Ele lá da Fundação Marieta Gaio. A mãe dele era muito amiga do Chico também. E nós ficamos muito amigos. Eu dava palpite, às vezes, nos negócios dele, mostrava processo de publicidade, propaganda, tudo isso, enquanto ele viveu. A gente trabalhou muito, e conversamos muito. E ele me ajudou. Depois disso, eu tive que honrar, o negócio. Agora, o que é interessante é o seguinte, depois daquilo eu anotei tudo como é que eu pagava e fiz um dossiê do meu INPS. Eu peguei aquele dossiê, coloquei tudo no negócio e levei em Copacabana e mostrei para eles, que é lá que está do meu endereço. Em 17 dias, eles me chamaram lá. Falaram assim, nós nunca vimos um trabalho de INPS tão perfeito igual o seu. Aqui, você já foi aprovado, está aposentado. 17 dias eles me chamaram para mostrar isso. Você sabe que esse povo demora até ver uma opção. Comigo, só, seu caso é um exemplo. A gente vê o seu dossiê, como está aqui. Aí tem todos os detalhes. 35 anos de trabalho. Comecei com 16 anos. Agora, a carteira de trabalho, eu ainda tinha essa carteira até há pouco tempo. Agora, eu com 16 anos não tinha dinheiro, né? Então, a minha carteira era horrível, porque eu tirei a foto para colocar na carteira no lambe-lambe. Então, eu estou parecendo preto, por causa da fotografia, que saiu tudo preta. Então, eu estou com cara de preto. Eu mostrava aqui e falava assim, não, mas essa carteira não é sua, você é branco, esse aqui é preto. Eu disse, não é, isso é a foto. Eu ainda tinha carteira até há pouco tempo. Agora, é uma pobreza danada. Eu tive que arranjar a carteira por mim. Agora, comecei a receber oficialmente, tudo bonitinho, com 16 anos. Agora, dos 13 aos 16, eu passei aí 3 anos sem receber nada, só trabalhando. E era um negócio que eu não tinha pé de meia, não tinha nada, uma fome danada, a gente crescendo. Pensa bem, 13 aos 16 anos, um rapaz, eu magro, alto, cheio de sarda, você está entendendo? Morrendo de fome, magro. Não era fácil. Por isso que eu comecei a comer banana nanica, que é essa banana. Então essa eu guardava nas concessões para poder comer, aquilo que me sustentou. Agora, durante esse período, eu tive até um processo, comecei a vomitar, das coisas. Passei um aperto danado nesse período. Agora, nunca pude esquecer. E o Jorge Gaio me ajudou demais. Foi aí, então, eu falei assim, o jeito não adianta. Mesmo eu querendo doar tudo para os outros, eu tenho que fazer um pé de meia, não tem jeito. É aí que eu comecei a pensar. Porque o Jorge também, ele pensava que eu fosse fazer um voto de pobreza. Eu sempre fui contra o voto de pobreza. Eu disse, não, é porque eu tenho confiança no meu taco. Qualquer lugar que eu chegar, eu sei sobreviver. Eu arranjo um jeito. Mas, Valdo, você precisa de ter alguma coisa. Vamos supor que tem um acidente. Vamos supor que apareça uma doença em você. Você precisa ter algum recurso.
Do jeito que está aqui, você vai caminhar para onde? Você vai acabar no asilo? É isso que você quer? Por isso que você ajuda a criar esses asilos, esse negócio? É para ajudar você quando você ficar... Tudo isso ali, me doutrinando, você está entendendo a história? Agora, valeu, eu aprendi muita coisa com isso. Então, você está entendendo aqui o processo e que a gente tem que ver. Nada de voto de pobreza. Nós temos que fazer um pé de meia, isso é necessário. Aí a frugalidade complexa. Então, olha, você olha aí, a minha casa. Minha casa é uma casa de Tarzan, no meio do mato, tá certo? Ela é a quinta casa, depois que as outras foram destruídas ou refeitas. Mas hoje é uma senhora casa. Ela tem 153 metros quadrados, tem tudo que eu preciso. Agora, é bem normal, não tem excesso de nada. Ela é frugal mesmo, em tudo. Agora, o que é bom é o seguinte, você olha na janela, tem a laranja lá perto pendurada. Você olha no outro lugar, tem outra fruta. Olha no outro, tem mamão, não sei o quê. Essa é a fartura versus a modéstia. Assim, Eu queria entender, assim, se é possível, é uma última questão, se é possível a gente ter alguma generalização e ver se há algum item, algum aspecto que a CCCI, o senhor veja que esteja se excedendo, que nós estejamos nos excedendo em relação à frugalidade. Existe alguma questão que nós passamos... O que eu acho aí são sempre as mesmas coisas. O que nós precisamos mais é vencer a dispersão, que a maioria tem muita polivalência, versatilidade. Então, vencer essa dispersão não é fácil, para uma boa parte do povo aí. A outra coisa é não só vencer aí o processo dessa versatilidade, esse processo, através disso acabar com a dispersão, mas também, por exemplo, ver a prioridade, né? Não deixar a coisa passar. O tempo voa. O povo não dá muito valor para isso. Quando você menos espera, passou uma década inteira. Você veja bem, nós estamos aqui em Foz faz 15 anos. Isso não é fácil. 15 anos, uma década e meia que nós estamos aqui. Então, as coisas passam muito rápidas. A vida é muito mais rápida do que a gente pensa. Agora, veja, quando a pessoa começa a trabalhar, a vida passa mais depressa. Para o tenepsista, a vida passa mais depressa. Ele tem trabalho todo dia, aquilo intensifica o processo da atividade dele, e há uma disposição devido ao processo extrafísico, a vida de 24 horas, o dia de 24 horas fica pequeno. Já quando eu era rapaz, foi por isso que eu tive infarto. Eu já trabalhava demais, porque eu era workaholic. O povo achava que, para mim, o dia precisava ter 48 horas, e não 24. Devido à intensidade do trabalho que eu fazia. E outra coisa, movimentando gente, sempre em torno de mim, um monte de gente trabalhando. Você está entendendo como é que é? Agora, o que eu vejo é isso. Aqui, nós ainda precisamos disso. Há muita gente ainda sem a prioridade básica, mais séria, de entender isso melhor. Desperdiçam muito tempo com a moldura e esquece a essência da mensagem, aquilo que é o certo, sabe? O essencial da história. Isso tudo falta. Bom, existe... Hoje vai ter jogo do Brasil? Vai ter jogo. Isso aí está parecendo que é a vuvuzela. É a vuvuzela. Vocês estão usando vuvuzela aí, ó? Que negócio é esse? Evaldo, aqui existe um paradoxo, eu entendi ele. Agora, ele contrapõe o requinte intelectivo com a frugalidade. Agora, eu queria saber, porque deve existir outros requintes, mas parece, concentrando mais na parte mental, em relação à frugalidade, que parece um contraponto, porque frugalidade e requinte são opostos, mas tem que haver um requinte contrapondo-se a uma frugalidade. Você quer ter um requinte? Mas tem um requinte de discernimento. Pronto. Você liquida com requinte. Que mais requintes? O requinte de discernimento. Eu gostaria que você separasse o que é requinte e o que é frugalidade nessa questão. O requinte patológico é aquilo que é o excessivo.
aquilo que a pessoa, por exemplo, usa em matéria de objetos, de joias, de poder, de dinheiro. Por exemplo, o Ibrahim Suede, na época que eu já estava trabalhando com as coisas no Rio, já com mais de 30 anos, né? Eu deixei o Espiritismo com 34, ele já falava, qualquer pessoa que tem mais de 5 milhões de dólares, ela já está escrava do dinheiro. Já vai dar muito problema para haver investimento desse dinheiro, cuidar disso, olhar tudo, como é que era. Em parte, ele tinha razão. Naquela ocasião, o dólar valia mais, né? Agora, veja, a gente estudou, e o ideal naquela ocasião, eu estudei isso com um amigo meu. O ideal para você começar, você precisa ter $500 milhão naquela ocasião, para começar a gozar dos capitais, como eles falavam. Quer dizer, você tem uma vida folgada através de um pé de meia que você não preocupava mais com dinheiro. Com $500 milhão naquela ocasião, isso na década de 60 para 70, a pessoa podia fazer isso no Brasil. Agora, eu calculei tudo para chegar a $1 milhão. Está entendendo? Que era para eu ficar tranquilo, para eu poder fazer assistência. Porque o problema não é você ter o dinheiro. O problema é você ter a liberdade de um capital e bancar o banco quando precisar. Bancar o banco. Veja ver se vocês me entendem. Foi o que eu fiz. A hora que eu fiquei com aquilo, eu falei, não, agora o dinheiro é meu. Eu sempre ajudei os outros através de dinheiro de todo mundo, inclusive o meu. Mas agora o dinheiro é meu. Eu posso fazer o que eu quiser. Estou por cima da carne seca. Aí muda tudo de figura. Comecei a ajudar gente em situações que eles nem esperavam. Chegava lá e comprava tudo. É aquilo que eu já falei com o Nocha aí, aquele negócio, por exemplo. Eu chegava no lugar e falava, não, desça todos esses livros aí e coloca lá, chama a carreta lá e leva. Eu comprava, às vezes, a biblioteca inteira. Então, Valdo, eu comprei filatérica para ajudar as pessoas também. Comprava, por exemplo, as heranças da pessoa lá de livro. Agora, a mais séria mesmo foi aquela lá do cara lá de Petrópolis, que eu subi e comprei tudo dele na hora. E não levei tudo, porque não me interessava. O homem da carta enigmática, que ele deixou para o cara que era lavrador. Aquilo me ajudou demais, até hoje a gente está aí. Outra coisa, só o que eu arranjei ali dos selos que o homem não sabia, selos da vai é uma fortuna. Esse requinte, não sei se isso de comprar bastante livro é um requinte, né? Parece que é. Mas é um requinte positivo. Por exemplo, você tem uma grande biblioteca, é um requinte, mas positivo. Não, mas esse aí também estou perguntando. Não sei. Meu processo, isso aí fazia parte da minha estrutura de pesquisa, da minha PROEX. E outra coisa, o resto que eu comprei, que é isso que eu chamo de artefato saber, por exemplo, moeda, selo, álbum de figurinha, gibi, essas coisas vinham naquilo que eu estava comprando. Eu não podia jogar fora uma coisa dessa. Lá pelas tantas o negócio virou aquela inundação, um tsunami de material. Eu fui fazer a minha holoteca. Isso é ajudar. Mais tarde, em vez de levar uma biblioteca, eu vou levar uma holoteca. Foi o que eu fiz. Isso era plano meu. Eu vou pondo como pergunta, não tenho certeza. Parece que tudo de ordem assim mental, pode existir mais frugalidade, mais requinte, e de ordem material, mais frugalidade. Não sei se é isso. Quase sempre é assim. O processo ali, mental, não há o substrato palpável, concreto. E outra coisa, um conhecimento maior, uma cognição mais avançada, você não vende, aquilo não rende. Por exemplo, a gente não leva na Bolsa de Valores meu conhecimento sobre livro. Isso não pega lá. Não dá para fazer ações para vender. Está entendendo como é que é? Então, esse requinte não fonôncia. Isso não funciona, não atua. Então, é muito interessante a gente ver isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma base para fazer o pé de meia é importantíssimo. Isso aí não tem saída. Todo mundo tem que ter alguma coisa para se sentir com segurança, com equilíbrio. Outra coisa também que eu já tinha percebido isso há muito tempo, antes de arranjar $1 milhão, era o seguinte, que as pessoas que não têm um pé de meia,
elas não têm segurança nem equilíbrio para aprofundar pesquisa. Por isso que a gente vê a opção de gente que recebe bolsa de pesquisa, mas eles ficam parados no meio da coisa, porque aquilo não é dele. Ele está sempre preocupado. Então, o cara que está preocupado com cifrão, ele não é bom para pensar em mais nada. É uma verdadeira doença. Sabe? A cifronite, como eu chamo. Cifrão. É terrível. Essa frugalidade em relação ao dinheiro, mas ela entra no limite do pé de meia, a necessidade de não ser tão frugal assim. Esse pé de meia também tem que ter um meio termo, ver como é que é. Hoje em dia, eu não sei mais, se a gente for fazer a história do Ibrahim Suede, 5 milhões de dólares já daria trabalho para o cara, eu acho que talvez uns 10 milhões de dólares já dão muito trabalho para o cara. Você vai falar assim, não, mas Waldo, a gente pode arranjar, eu arranjo uma pessoa que eu tenho confiança, que é o meu consultor econômico-financeiro, eu não vou ter trabalho com aquilo. É bobagem isso é tolice. Você sempre vai ter que acompanhar aquilo que ele faz. Não tem jeito. Mesmo que seja outra pessoa que esteja fazendo, você vai querer aferir os dados, você vai saber. E não é você que vai querer. Ele, o consultor, vai querer que você siga e acompanhe os dados que ele tem. Isso acontece comigo, todo ano eu vejo como é que está meu patrimônio, o que a gente está fazendo com isso, como é que é. Ainda agora eu estou vendo que o Banco do Brasil e a Petrobras vai entrar num processo aí de chamamento de dinheiro na Bolsa com opção de coisa. Eu vou estudar isso com o meu consultor lá, vou falar com o Rodrigo esses dias, quando eu encontrar com ele, eu falo assim, vamos ver isso, parece que é para setembro. Eles iam fazer agora em julho, passou para setembro. Está nos jornais. Isso tudo é bom ver. Mas aí você tem porque eles vão, inclusive, colocar o povo participando da Bolsa agora. O chamamento são bilhões para a Petrobras e Banco do Brasil. É uma coisa para se pensar economicamente. Essa moderação... Quer dizer, eu estou para vender um imóvel lá no Rio, talvez a gente venda e vamos comprar essas ações. Quando sair aí. Essa moderação, ela não pode ser nem do voto de pobreza, nem do Soros lá especulando na Bolsa, que é um absurdo. Não, você não pode ter ideia de bilionário. Isso é que não dá certo. Eu tive contato com bilionários, nos Estados Unidos, aquele negócio todo, fui lá ver como é que é e tal. Depois disso, eles mesmos quiseram falar comigo, a gente vê. Teve cara que eu nem conhecia, apareceu com o meu cartão atrás de mim. Outra coisa, jamais cobrei qualquer coisa para essas consultas que eu dei para esse povo todo. Eu jamais ganhei dinheiro com isso. Mas o povo vem atrás, né? Você sabe, em matéria dessas coisas, isso... Eu já contei o caso daquele homem, por exemplo, que passou lá em New York, me descobriu lá no St. Moritz e levou com o meu cartão. O cara lá da Escandinávia, no fim do mundo. Eu nem falo qual é o país dele, porque ele era muito conhecido lá demais. Criava problema. É o cara que viu o disco voador, ele não podia falar. Viu o negócio descer, negócio tudo com luz, na frente da mansão dele, na zona rural. E a amante dele estava junto com ele. Então aquilo era um problemão danado. Ele foi atrás de mim para ver o que fazia. E outra coisa, ele tinha a ideia que devia ter escrito um livro sobre aquilo. E os anos foram passando. Aí ele foi atrás de mim, afobado. Ele ficava com aquilo à noite, na hora de dormir. Bilionário. Tem um outro que eu vi lá no Central Park também, bilionário. Esse era tão problemático que as coisas que aconteceram enquanto eu estava falando com ele, eu falei tudo na hora. Eu falei assim, aqui, veja bem você como é que é. Sua vida é uma droga. A minha é muito melhor do que a sua. O que adianta o seu dinheiro? Nós estamos aqui conversando. Você já teve que levantar 5 vezes enquanto eu estou aqui. Eu não. Estou folgadão, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Você não. Você não deve estar dormindo direito, por isso você está amargo desse jeito. Você está... Coloquei o cara no lugar. Agora, bilhões. Toda hora alguém chamava. Eu tinha que atender um telefone com alguma coisa, aquele monte de coisa. Isso do Central Park, no apartamento dele, que era um quarteirão, daqueles edifícios quarteirão que tem lá no Central Park, sabe? Agora, aquele monte de máquina, as coisas todas lá, e ele lá.
sozinho, sem ninguém. Só ele, a mulher e os cachorros. Mais nada. Um apartamento enorme. Cada cachorro, quase o tamanho dessa mesa, dentro do apartamento. Tinha lugar para tudo, tudo limpinho. Aquele monte de gente tomando conta. Você está entendendo? Quer dizer, o cara fez um castelo no Central Park, dentro do apartamento de andar inteiro. Você está entendendo? É incrível isso aí. Assim, ó, um monte de gente que eu vi. E aprendi, né, com alguns. Uma pessoa dessa, ela fica 24 horas só administrando os bens, é isso? Fica presa nisso. Não é? O problema é difícil. Tem que saber, né, a pessoa saber usar a vida humana, o corpo que ela tem, o tempo que ela passa aqui. Isso é importante. Agora, uma liberdade econômico-financeira feita por um pé de meia, isso eu também acho que é praticamente, vamos dizer, insubstituível, né? A pessoa precisa disso, senão está danado. Ela está sempre escravizada a alguma coisa. Ela não tem capacidade de falar o que ela pensa, ela não tem liberdade de autoexpressão. O dinheiro coarta, ele prende, ele ergastula, como diz o cara. A pessoa fica numa masmorra. Ela não tem uma liberdade de abrir o jogo. Agora, eu, por exemplo, independente de dinheiro, eu sempre achei, qualquer lugar que eu for, eu arranjo algum trabalho e consigo me manter. Muito antes de me formar, de tudo isso. Agora, o meu pai me ajudou muito nisso. A hora que eu comecei a entregar marmita com 5 anos, eu vi o valor do dinheiro, como é que era, a situação toda. Aquilo que ele me ensinou a dar aquelas notas de 500 mil reais para os outros, e eu querendo arranjar um 4 centão, quer dizer 40 centavos, para poder comprar doce de leite por causa das verdes, e não tinha. E a gente dava 500 de uma vez, velho. Aquilo era impressionante. Eu aprendi uma lição na minha cara, né? Menino, eu fiz isso quando tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu que chegava lá para levar as coisas. Meu pai me ensinou muito. Isso aí foi o máximo, eu aprender como é que era. Agora, eu cheguei à conclusão lá, pelas tantas, que eu tinha que entender também o processo um pouco de economia, porque eu não sabia. Era só fazer assistência, mas sem saber nada, né? Foi por isso que eu quis estudar o negócio na Wall Street, no Wells Fargo Bank. As americanas lá me ajudaram muito, os americanos, tudo. Me deram orientação. Isso me encaminhou para as coisas. A hora que eu cheguei no Brasil para mexer na Bolsa, você veja bem, depois eu fui, vamos dizer, representante de uma grande companhia na Bolsa. Cheguei até a assinar ações junto. Por quê? Era procurador. Eu entendi, comecei a entender demais da coisa, comecei a entrar nisso. Agora foi por isso. Teve banco que uma vez queria mandar uma espécie assim de secretária para ficar perto do meu consultório. 3 meses depois que eu abri o consultório, de tanto movimento que tinha com o povo todo. Eu disse, não, nós temos que prestigiar os grandes, entende? Os VIPs, como eles chamam. Né? Uma vergonha, né? É lógico, eu não deu conta. O cara que olhava o meu imposto de renda virou e falou assim, Valdo, você não pode nem chegar perto disso. Se o imposto de renda ficar sabendo uma coisa dessa, eles vão em cima de você, até inventa as coisas. Naquela ocasião era assim. Eles inventam as coisas contra você, isso aí cria um problema. Eles queriam filmar meu consultório, colocar nas revistas, levar para a televisão, meu consultório do jeito que era, porque totalmente diferente, né? Tipo oriental, feito sob orientação do japonês, lá do Rin Sakurai. Então, bem diferente. É luz indireta. Eu arranjei os caras, eles demoraram 7 meses fazendo meu consultório. 7 meses. Eu falei assim, epa, mais 2 meses e nascia criança. Na ocasião foi assim. Mas o cara trabalhou tudo bonitinho, luz indireta, tudo. Era pequeno, mas muito bem, aconchegante, sério. E eu joguei energia naquilo tudo. Uma vez aconteceu um caso de uma senhora, ela veio do estado de São Paulo, lá do interior. E ela veio para me consultar. Agora, chegou, esteve aí, tudo, tratei tudo, ela melhorou tudo isso. Aí ela volta para a terra dela. Passa uns tempos, quando eu vi, já está lá. Eu disse, mas o que é? Eu falei, eu vim aqui, eu me senti tão bem nesse consultório, você deixa eu ficar aqui na sala de espera? Veja bem, isso depois, ela voltou para o Rio. Você está entendendo? Umas coisas estranhas, né? Eu falei assim, você precisa tratar das suas energias, isso aí mostra que você tem
Energia, você está sentindo as energias do ambiente. Isso é importante. Agora aqui, na fatologia, 8ª linha, a concentração mental gerando as associações cognitivas cosmoéticas. Poderia comentar e exemplificar? O caso é o seguinte, concentração mental. O problema, muita gente hoje ainda na face da Terra, quer dizer, além dos processos com os réus, é muita gente que não tem boa concentração mental. Agora, é que cria esses problemas que levam a pessoa, por exemplo, para o crack, para as drogas, para o processo. Isso é falta de concentração mental. Agora, a concentração mental dentro das faculdades mentais é o mais importante que tem para começar o trabalho da cabeça da pessoa. Sem concentração não há atenção, não há associação de ideias. A elaboração de pensamento cai. A pessoa não tem fixação dos pontos de vista dela. Então, ela perde o foco. Ela não tem megafoco. Então, tudo vai por água abaixo. Agora, quando aparece a concentração mental, ela gera as associações cognitivas cosmoéticas. Se uma pessoa não tem boa concentração mental, ela não sabe fixar a atenção dela num determinado ponto. Por isso que eu falo o processo da reflexão de 5 horas, a técnica é para isso. E é o processo, por exemplo, a imobilidade física virgem, é para isso. Tudo isso nós estamos concentrando para ver se melhora as faculdades mentais da pessoa. Agora, o que se passa? Se ela não tem concentração mental, ela não consegue nem concentrar num tema, como é que ela vai fazer associação entre um tema e outro? Ela não tira conclusão de nada. Agora, pensa bem, a hora que você precisa fazer associação com 3 fatores diferentes, 5 fatores diferentes, você está entendendo isso na matemática? Vai tudo por água abaixo. As pessoas não têm capacidade para isso. Hoje, a meninada está se formando, eles não têm capacidade nem de ler uma frase comum de jornal. Às vezes eles interpretam mal uma frase. Como é que fica? Então vocês olham, as associações cognitivas, quer dizer, de conhecimento cosmoético avançado, só se dá através de uma concentração mental maior. Isso é gerado pela concentração. Isso que nós estamos falando aqui, 8ª linha, é justamente isso que eu pergunto aqui. Valdo. Sim. Essa concentração mental, então, é o controle da vontade, né? Que você está falando. É o controle da vontade com a intenção fixada, quer dizer, a intenção, a atenção, tudo. Então, a concentração é o seguinte, é uma pessoa conseguir pensar numa ideia só, durante algum tempo. Ela tem que fixar aquilo. As pessoas têm dificuldade. Por quê? Elas estão sempre barata tonta. Por isso que tem dispersão. Síndrome da dispersão consciencial é justamente isso. Outra coisa, isso é uma reação infantil. A pessoa não amadureceu. Por quê? A criança que tem essa atenção, chama atenção saltuária. A criança é assim, ó. Ela está aqui, está assim, ela está olhando as coisas. Tá. Vamos ver o que é. Mexe, pula. Isso chama atenção saltuária. Essas pessoas adultas, elas não estão mais pulando igual criança. Fica pulando, aquele negócio toda hora. Olha aí. Junta 5 crianças aí, 5, 6 anos. Você olha, alguma está pulando. Se tiver, não precisa estar no playground nem nada. Às vezes está pulando no ônibus, está pulando em casa, por todo lado. Então veja, isso é atenção saltuária. A pessoa adulta, ela continua desse jeito, porque ela não arranjou a concentração mental. A criança não tem. É tanto que criança, por exemplo, no tribunal, ela não tem tanto valor. Por quê? Ela não fixa aquilo que ela viu. Você não pode confiar muito. Muito embora ela seja realista, ela é franca, ela é sincera, ela fala o que ela viu. Mas a interpretação dela é errônea, porque não tem infraestrutura. Você está entendendo? Então, o processo da infantilidade do adulto é horrível. E é isso que leva o adulto ao egocentrismo infantil do adulto. Entende? Valdo, eu queria continuar esse tema. Os treinamentos para adolescentes saírem dessa atividade saltuária e terem uma reflexão, uma linha, né, e um norte, e uma organização mental.
que eu posso fazer isso? Em sala de aula está cada criança, vez mais aqui, comum. a criança o e adulto, adolescente, principalmente assim. o adolescente, o negócio é fazer com que ele se interesse com algum estudo. Dê um jeito dele ler, que geralmente melhora a pessoa. Mas ele tem que arranjar alguma coisa que ele goste. No início não tem jeito, arranja alguma coisa que fala de cantor, algum processo desse que ele gosta. Agora, por exemplo, aí, ó, a Gíria Rimé, processo de futebol, alguma coisa que prenda. A hora que ele aprender a ler, quer dizer, ler espontaneamente, que é a coisa mais difícil tem. Eu acho que as escolas, eu sempre falava isso, devia ter um ano, praticamente não ensinando, mas exigindo que os alunos todos aprendam a ler espontaneamente. Um ano só dedicado à leitura. Isso aí ia melhorar demais a população inteira. É isso que está faltando mais. O Brasil, por exemplo, sempre precisou disso. A leitura é fraca. Acho que a faculdade deveria ter isso, né? Hoje como está. Por isso que é que eu dou razão para a medicina. O primeiro ano, só matéria para a pessoa aprender a estudar. Que ela não aprendeu nada enquanto chegou lá. É incrível, né? Depois passou no vestibular tudo isso, é que ela vai aprender a estudar, porque até lá foi tudo no tapa. E uma boa parte não aprende, Valdo. É. Eles estão passando sem aprender também. E eu tenho tentado fazer com que eles demonstrem áreas de interesse, mas é muito difícil. As pessoas, assim, elas vêm sem foco. Ela vem, por exemplo, no meu caso é a agricultura, a pecuária e meio ambiente. Nessa história, fala assim, olha, a vantagem da pessoa ler, a pessoa saber interpretar uma frase, uma sentença, isso é muito importante. As vantagens disso, as vantagens econômicas, financeiras, fala isso, para atrair a meninada. Às vezes é o jeito que ajuda em tudo, não é só econômico financeiro, mas ajuda a econômico financeira. Como eles pensam muito nisso, por causa da sobrevivência, vale a pena falar. Então, leitura, a leiturologia, a leiturofilia, gostar da leitura. Eu já tenho vários verbetes que eu já falei nisso. É muito importante, eu acho. Senhor, com relação à questão de definição, eu acho que eu entendi assim, o que é a definição. Seria, por exemplo, a consciência que ela tem o conhecimento do curso permissivo, né, da autoproex, e mesmo assim a abordagem dela é uma abordagem comedida, né, sem ficar querendo se fazer autopromoção nem nada. Seria esse ponto? Seria isso a definição? Mas não é isso, não é só isso. É a pessoa ter a frugalidade. Por exemplo, eu tenho dinheiro, eu posso fazer um palacete aqui para viver. Eu não vivo nisso. Eu dispensei o requinte, eu acho isso burro. É de uma burrice para mim terrível. Agora, eu conservo algum dos imóveis, porque pode ser que eu vou precisar amanhã, para as coisas que eu estou fazendo aqui. Teu trabalho. Isso é frugalidade. Entendi. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia ter aí um Mercedes aí na frente, comprar isso. Para mim, eu vendo um apartamento dele, eu tenho apartamento lá, lembra que eu falei? Aquele negócio da Gíria Rimé, a hora que eles falaram que ia ter um negócio lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, ó, só dessa conversa aqui eu acabei de ganhar 1 milhão. Lembra aquele dia? Eu sou todo, eu falo tudo que eu tenho, eu não tenho nada para esconder. Valdo, seu Fusca. Hein? O Fusca que você estava falando no almoço com rabo de peixe. O que é que eu fiz lá no Rio? Eu estava contando para ele aí, havia um companheiro meu, que era colega de medicina, que fazia também plástica. Então, ele queria, porque eu ajudei a ele, dei uma carta de recomendação para o Dr. Rin Sakurai. Ele era japonês. Então, ele foi ao Japão, foi a Tóquio, fez o curso e voltou. Então, ele ficou muito amigo meu, muito, assim, vamos dizer, queria me ajudar nas coisas. Agora, o que se passa? Eu tinha um Fusca maceteado, mas se eu olhar para ele, era um Fusca igual aos outros. Quem não entendia de carro, olhava, não tem nada, isso aí é Fusca. Coisa popular, besteira, vulgar, não interessa. Agora, o que se passa? Ele tinha um carrão, daquele tipo Oldsmobile que tinha no Brasil, tinha um grandão chamado Galax. Lembra do Galax? O dele era um Galax, de última geração, o melhor que tinha. É um carrão. Então ele parava no lugar e eu parava com o meu carrinho, né, um Fusquinha. E ele, o Galax. Ele virou para mim e falou assim, Valdo, você não pode ser assim, você está na frente. Porque eu levava o povo para a televisão, os meus colegas de medicina, porque os programas de televisão todos abriam para mim, devido às coisas que eu tinha trazido do Japão. E eles não tinham capacidade de ir à televisão. Então todo mundo me pedia para ir junto. Você está entendendo? Para ele aparecer na televisão, naquela ocasião podia. A década de 60, 70, podia. Então ele gostava dessas coisas, mas ele falou assim, Valdo,
Mas você não tem apresentação social. Está ruim, você tem que ter. Eu falei assim, vem cá, então vamos fazer uma coisa. Que tal a gente fazer um racha? Vamos lá para o Recreio do Bandeirante? Vamos ver quem chega primeiro? Ele com o Galaxy, eu cheguei, sentei lá, fui ler jornal, até que ele chegou. Falei assim, ó, não está adiantando nada. O seu processo funcional, você quer sua aparência, mas isso aí não funciona nada. O meu funciona. Eu vou, a coisa caminha, dá certo. Aí foi aquela gargalhada geral, falei assim, com você tem umas manias, uns troços, ninguém me chamava de maníaco. Você é maníaco. Agora um outro ponto aqui também, ainda na definição, professor Valdo. Eu estava olhando assim, o senhor fala assim, a frugalidade complexa é a condição paradoxal de alto nível de inteligência evolutiva prioritária. Aí você fala que é da consim e vamos dizer assim, qualifica o tipo de consim, né? Aí eu fiquei pensando assim, até prioritária, por exemplo, até dentro da construção da definição, até a palavra prioritária, não me parece ficar claro ainda a definição em si, entendeu? Do que é a questão da frugalidade. Aí eu queria entender como é que você construiu essa definição só para eu ver como é que foi. Pois é, mas o problema aqui você tem que lembrar, é o processo do paradoxo. Uma frugalidade complexa. Isso é um paradoxo. Todo verbete é paradoxal. Você veja bem, frugalidade é uma coisa banal, frugal, superficial. Agora, complexo é uma coisa profunda, complicadinha, sofisticosa. Você me entende? Não, então eu tenho que mostrar um lado e o outro. Agora, onde a frugalidade é importante? É na holobaturologia, que é o que é a especialidade. É porque, assim, eu estou justamente querendo entender, assim, porque quando eu olhei assim, eu pensei, bom, parece que, para definir, você deveria falar de algum modo, assim, do que seria, ou usar algum sinônimo de frugabilidade, ou falar de alguma coisa. Mas não precisa, a frugalidade é muito óbvia. É isso, esse raciocínio que eu queria entender, dentro da formação é muito óbvio. Porque se você... Eu vou ler tudo, veja bem, olha só. A frugalidade complexa é a condição paradoxal de alto nível de inteligência evolutiva prioritária. Quer dizer, eu tenho facilidade com a economia. Se eu quisesse ser milionário, eu ia trabalhar, eu garanto que eu ia chegar lá. Está entendendo? Mas eu não faço isso. Por quê? Eu considero uma burrice você trabalhar com um monte de coisa e depois deixar tudo isso aqui, tudo de qualquer maneira, sem ter feito nada em favor dos outros. Então, o processo do bilionário, eu considero um dos mais burros que tem na Terra, é o bilionário. É um animal ainda, do ponto de vista humano. É um animal. Não há aqui um bilionário mesmo, ele usa mais um umbigo chakra. Ele não está usando ainda esse processo nosso de corono chakra, nada disso. Ainda não. Senão ele não seria daquele jeito. Você vai falar assim, não, Valdo, mas tem bilionário, tem exceções. Eu falo assim, ó, você fica com as exceções. Dizem que toda regra tem as exceções. Mas o normal não é esse. De todo mundo que eu estudei, não é esse. As pessoas ficam agitadíssimas, só pensam naquilo, o dinheiro, quanto que vai ser mais esse ano, como é que é, e fazendo continhas, e fazendo isso. Não são continhas para pagar o papagaio no fim do mês, não. É continha para aumentar aquilo que já tem. Fazer o que com isso? Agora veja, eu vi isso muito cedo. Na minha terra eu já contei aqui uma história da usina de beneficiar arroz que havia lá. Meu cunhado trabalhava lá porque tinha agenda da família dele. Então a gente chegava podia brincar, os meninos, brincar naquilo. Só precisa ter cuidado para brincar na palha, que estava às vezes queimando, e às vezes ficava cinza debaixo. Se o menino tivesse cuidado, pulava na palha, ia pegar onde estava lá e queimava a pele, porque ainda tinha às vezes brasa debaixo das palhas de arroz. Agora, junto da palha de arroz, a gente via aquelas montanhas de saco de arroz cheio, né? Então, o povo chegava e falava assim, pois é, você veja bem, esse monte de saco de arroz, ninguém é capaz de comer esse arroz todo durante a vida inteira. Como é que faz? Tem que distribuir. Agora arranjam tanto arroz, tem que fazer assistência com esse arroz. Então eu achava aquilo esquisitíssimo.
Você está entendendo? Aquelas montanhas, porque o silo que havia lá para conservar o processo de arroz era 2 vezes esse tertuliário e as montanhas de saco de arroz, até uma em cima da outra. Negócio de doido. Então veja, quantos sacos de arroz você consegue comer na sua vida inteira? Ali, até um certo ponto, com jeito, metade daquele de Monte Carmelo, que era tão pequeno, aquilo lá ia alimentar metade de Monte Carmelo com arroz. Você está entendendo? Se fosse distribuir na hora. Então, aquilo tudo me chamava atenção. Foi aí que eu comecei a pensar na questão do bilionário. Veja, o bilionário, em vez de ter o arroz, tem dinheiro. É ouro. Como é que fica esse negócio? Que loucura. Para onde vai isso? Tanta gente passando fome, e o cara com tanto, essa abastança, esse excesso. Então, veja, aí começa o negócio aqui. Prioritário da consciência ilustra homem ou mulher, dotada dos conhecimentos vitais. Olha só esse adjetivo, vitais, que eu coloquei. Quer dizer, é um conhecimento do curso intermissivo que ele dá vida para a pessoa. É o existencial, é o vital, é o mais importante. Agora, e consciente quanto à autoprogramação, que é o que interessa em relação aos aportes recebidos na vida intrafísica. Então, por exemplo, o que adianta um bilionário desse, que a vida e ele mesmo construiu muita coisa, às vezes a partir do pai dele, do avô dele, teve uma herança muito grande, ele ampliou aquilo mais ainda e ficou só nisso. E os aportes para ajudar os outros, às vezes não fez nada. Então, vai lá aquele milionário, bilionário, soma, tudo contra ele, não tem nada a favor. Agora, eu já encontrei com vários desses fora do corpo. Desse jeito que eu estou falando. Quer dizer, é um drama. É aquilo que eu chamo o paradrama extrafísico. É terrível, a tragédia, a paratragédia extrafísica, dentro da pessoa. Agora, é lógico, uma pessoa dessa, ela fica sem lugar. Porque ela começa a pensar, eu tenho que começar tudo na estaca zero, tudo de novo. Zero absoluto, para ver o que vai fazer. Para repor, refazer aquilo que perdeu tempo, as oportunidades jogadas fora. É terrível a hora que a pessoa vê isso. Ela foi lá no máximo, que ela achou que era o máximo, depois ela tem que começar tudo na estaca zero. Dizem que das pessoas que mais sofrem é aquela que foi muito rica e que depois, no fim da vida, ficou super pobre. Essas é que sofrem mais, devido ao orgulho, que o orgulho da pessoa foi amassado, né? Acabou. Não é massageado, não. Eu estou falando é massacrado. Todo o orgulho da pessoa foi por água abaixo. Agora veja, muitos não fazem isso nessa vida, mas vão fazer na próxima. Esse é que é o problema sério. Então, por exemplo, a hora que eu falo frugalidade complexa, põe complexidade nisso. É muito mais do que nós estamos falando aqui. As relações, os efeitos, as variações, derivações, consequências disso, são muito maiores que essas que eu estou falando aqui. Por isso que eu coloquei aqui mais de 20 linhas na fatologia, para ver se o povo entende. Bom, antes da pergunta, tem algumas sugestões. No estrangeirismo, tem hoje um movimento chamado Slow Food, que é um contraponto ao fast food, e que tem a ver com essa questão da simplicidade, quer dizer, fazer as coisas mais devagar, comer devagar, coisa... Ali, Rosa, você anota aí para nós. Outro também, dentro do estrangeirismo, seria o downshifting, que é a pessoa deixar de consumir muito e passar a diminuir o nível de consumo dela. Também é utilizado isso daí. Chama-se downshift. E o outro seria, aí já na fatologia, é o movimento da simplicidade voluntária, que eles estão chamando isso, que tem a ver com isso que você está tratando aqui no verbete, da pessoa ter uma vida mais simples de maneira voluntária, não é por dificuldade nem nada. Uma vida mais metódica. Eles estão chamando isso... E situações módicas, como eles falam. Tem até livros sobre isso, eles estão chamando de movimento da simplicidade voluntária. Mas a minha pergunta é na página 27, o último item... então eu não vi, desculpe. Como movimento? Assim. Tem. Mas eu estou falando do movimento, talvez seja interessante. Por isso que eu falei, movimento da simplicidade voluntária. Movimento da simplicidade voluntária. O autojuízo, eu queria que você pudesse aprofundar, o autojuízo crítico
O último item da fatologia. O autojuízo crítico. Você quer saber? Ultrapassando a bagagem. Então eu comi bola. Isso. Porque eu cheguei depois. Foi você que perguntou. Foi para você? Bom. Eu sou retardatário hoje. Ele é retardatário. Chegou depois. Agora, o autojuízo crítico é que faz a pessoa balancear o que ela recebe, o processo dos aportes. Você viu que eu estou falando a sua expressão, aportes aí, tipo aportes e tal. É o jeito. Agora aqui, poderia aprofundar em tecnologia a técnica do omnicomedimento existencial. Essa aqui envolve tudo isso que você falou aí. Omnicomedimento existencial. Quer dizer, vamos ser comedidos, ponderados, módicos, frugais, sem excesso, por toda parte, em todo lugar, com todas as coisas. Isso é que é o ideal. Assim você vai evitar o fanatismo, vai evitar o excesso, vai evitar a extravagância, vai evitar, enfim, o radicalismo e o extremismo. Esse aqui que é o omnicomedimento existencial. Agora, mesmo assim é muito difícil da pessoa viver na sociedade que é ainda patológica, né? O povo às vezes não vai entender a pessoa comedida, não. Você olha bem, eles falam que usando só branco, que isso é minha vaidade. A vaidade é o contrário, é usar a mudança de cor, de aparecer coisa. Veja bem, a vaidade seria usar aquele terno que eu fiz com Max Taylor lá em Hong Kong, que era do Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., esse povo todo fazia lá, eu fui lá por causa deles. A turma de Hollywood que indicou para mim. Então, veja, cada terno, milhares de dólares. Agora, tem fio de metal no terno, chama atenção, brilha. Você chega na televisão, aquilo expande. O negócio é uma loucura, a força presencial da pessoa. Isso sim, é o ator, o artista, o cantor. Eles, às vezes, fazem isso tudo. Se fosse, agora, branco, não. Branco tem até uma das classificações ou definições de branco, que é a extinção de todas as cores. É o branco, que não tem cor. Né? Tem outros que falam que é o contrário, né? Que é a reunião de todas as cores. Mas quer dizer, uma reunião besta, porque não aparece nada. Agora aqui, outro. Poderia esclarecer em trinomiologia a omniaplicação do trinômio, utilidade, funcionalidade, prioridade. Omniaplicação. Nós temos que saber as coisas que nós temos, qual a utilidade. Como é que aquilo funciona. E se aquilo é prioritário. Isso para tudo. Então, você tem que observar as coisas que eu tenho aqui na mesa. Essa lente, ela tem utilidade para quê? Para eu ler uma coisa maior. Às vezes é importante a gente ler, porque tem coisa aqui que eu trago que é tudo letrinha pequenininha. Eu não vou forçar a minha vista. Então, ela tem utilidade. A funcionalidade, eu sei como é que funciona. Inclusive, eu tenho uma lá dentro que acende a luz. Se falta luz aqui, eu trago a outra e ponho aqui. E a prioridade, ela é prioritária dentro do meu trabalho aqui para não atravancar meu serviço. E por aí vai. Tudo aqui tem sua razão de ser. Tudo que eu tenho aqui. Eu estou usando, então, a utilidade, a funcionalidade e a prioridade. Prioridade é colocar aquilo que é mais importante na frente daquilo que é secundário. Outra coisa, poderia falar um pouco como é feito os pedidos para a TENEPS? E no caso de a pessoa dessomar recentemente, pode me dar uma dica de como melhor ajudar essas consciências? O caso é o seguinte, o pedido de TENEPS, a pessoa manda para o tenepsista a relação com o nome da pessoa e o endereço aonde ela dorme. Porque geralmente o tenepsista trabalha com as pessoas durante a noite, ele é um vampiro. Ele visita a pessoa de noite, quando for possível, junto com os aparadores. É assim que eu sempre falei com o povo. Então eu preciso mandar o endereço aonde a pessoa dorme. Isso aqui é o ideal. Agora, uma pessoa que dessomou, a melhor coisa que você faz é pensar positivo em favor dela e esquecer, deixar ela seguir o destino. Nada de fazer com que o seu egoísmo fique pensando e chorando as mágoas porque ela morreu. Isso aí, em vez de ajudar, um bom número de casos, piora a pessoa, piora a condição dela, em vez de ajudar. A gente tem que
ver se a pessoa dessomou, é que ela tem que seguir o destino dela. A gente não manda no destino das pessoas. Então, que aconteça o melhor para ela. Vamos pensar positivo e deixa para lá. Isso às vezes é que é. E outra coisa, vamos cuidar da vida aqui, porque na hora da gente responder pela ProEx, vai ser sozinho. Essa pessoa que dessomou antes não vai estar lá para ajudar a gente. Paulo. Sim. Você falou sobre aprofundarmos, de a gente ficar com as raízes positivas do nosso passado. Eu queria que você aprofundasse isso. Como é que é? Que você quer falou, que aprofunde o você passado? falou sobre a gente ficar com as raízes positivas do nosso Pois passado. é, do passado, aquilo que seja bom. E como é que faz para fazer isso, identificar? Eu queria que Por aprofundasse exemplo, vamos olhar no seu caso. O que você precisa mais? Acabar com a dispersão. Agora, essa dispersão pode ser física, pode ser intelectual, pode ser ética. Olha bem como é que é isso. Zé, deixa eu te perguntar. Eu identifiquei, tem determinados comportamentos meus que inclusive ético e tudo mais, que e aí eu comecei a ter retrocognições, aquilo eu a fico sua meio intenção atrapalhado. às vezes é boa, mas você não reflete sobre o assunto. Isso. Aí você ainda erra até hoje. Então veja, você ainda não está ainda com a coisa melhor que você tem do passado. De vez em quando você está ficando com o superficial. É isso que a gente tem que superar. Agora, uma boa parte de nós todos temos nessa. Não é só você. Mas aí dentro disso eu comecei a ter, eu fui perceber que eu tinha assim, pesadelos, retrocognições que eram sempre recorrentes no mesmo tema, e que aí eu vi que tem a ver com esses comportamentos que você estava falando. É isso mesmo. E como é que isso me atrapalha, isso fica vindo? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar agora arranjar a linearidade da sua pensionização. O seu problema maior, a meu ver, ainda é esse. Você tem dificuldade de ir aos finalmente. Você faz muito prolegômeno antes de chegar lá. Agora, se você então entrar com a linearidade maior de pensionização, você vai melhorar o resto tudo. Tudo que você faz vai melhorar depois disso, porque você vai direto aos finalmente, vai certinho. Vai ter mais retidão, a reflexão sua vai melhorar, a pensionização. Pensa nisso. Por exemplo, antes de você fazer qualquer pergunta aqui, faça diretamente sintético o que é. É isso, pá! Olha a frase que você vai compor. O ideal era você usar laptop. Eu já te falei isso há muito tempo. Você é muito impulsivo ainda. Você pensa na mesma hora que você quer falar. Isso. Sim. É errado. Não é por aí, não é assim não. Vai com calma. Take it easy. Mas uma coisa que eu quero entender é, dentro dessa linearidade, eu identifiquei que eu faço isso às vezes por questões éticas mesmo, para suprir alguma coisa. Mas você às vezes faz totalmente contra você, você corta para cima. Isso. Isso é muito comum em você. Uhum. Agora, já está na hora de mudar, porque você está estudando muito, está lendo muito. Está na hora de ver o que é o melhor, o que é o prioritário. Pensa nisso. Agora, se eu fosse você, andava com laptop, é melhor. Anota tudo lá. Melhor. Laptop cabe mais coisa do que num papel. É mais consistente. Você pode fazer um arquivão grande. Você pode fazer, por exemplo, coloca lá, trafares. Agora põe um arquivo para determinado trafar. Coloca, por exemplo, 20 trafares que às vezes você pode achar que você está caindo nele. Olha no último ano, os últimos 12 meses, onde é que você caiu de 4? E põe os trafares que você caiu. Alguns eu posso te falar agora, nesse instante. Você é precipitado às vezes para falar. Afadigado, você está entendendo? Então você põe lá. Põe qualquer coisa nesse sentido. Precipitação, impulsividade. Põe tudo que acontece. Não, no dia tal eu fiz isso. Como é que foi a minha impulsividade? São essas as últimas que eu cometi. Quais foram? Anota aquilo. Por aí vai. Agora, do ponto de vista ético, como é que eu penso sobre ética? Mesmo quando eu estou bem intencionado, eticamente, eu erro dentro da cosmoética. A minha intenção, às vezes, não é a melhor. Por que eu erro? Faltou ponderação, faltou reflexão. Quando é que eu cometi isso a última vez? De que modo que foi? Anota lá como é que você reagiu.
Isso aí que eu acho que a Conste devia de fazer, a turma toda. Pois é. Pois é. Isso aí todo mundo devia de fazer isso. Tem a sua hora. O que tu queres? Na realidade, eu queria perguntar uma coisa que ele perguntou também. Mas eu queria que o senhor expandisse um pouco mais essa questão do reforço do lado positivo da paragenética de uma forma mais genérica, né? Como que a gente pode fazer isso? Os pontos mais sérios para fixar melhor esse lado positivo. A primeira coisa é fazer um levantamento de quem você é. Qual é aquela parte do iceberg que está oculta debaixo da água? Isso é que é a paragenética da sua personalidade. Vamos supor que você seja um iceberg. Tá certo? Aquela parte que não aparece. Isso é a paragenética. Então vamos examinar qual a estrutura disso. É baseado em quê? Então, é por aí que a pessoa vai analisar e localizar o que é. Porque ninguém é igual. Todo mundo tem diferença. E em matéria de paragenética, as diferenças são ainda mais substanciais ainda. De ver. Agora, por exemplo, quando aparece alguma coisa bater no pino, ou patológica, ou um conflito, um desequilíbrio, um distúrbio, a maioria tem mais ou menos do mesmo jeito. Então diz respeito ao quê? A condição emocional, em primeiro lugar, da pessoa, alguma coisa nesse sentido. É o processo de poder que a pessoa tem. Agora, no seu caso, você tem que examinar o que é que influi nisso. Outra coisa, processo de relacionamento, processo de família nuclear, programa social, tudo isso. Por aí eu acho que você vai chegar longe, examinar a coisa toda. Sr. Walter? Sim. Aqui na página 27, na 8ª linha, eu não sei se já foi corrigido, que eu cheguei depois. Os dramas sofoclianos, me parece que tem um L a mais aí. Sofoclianos. Sófocles. Esse Sófocles. Tem um L a mais, não é isso? Isso. É Sófocles. O primeiro L não tem. Não é isso? Isso. E mais embaixo... Tem mais alguma coisa aí que você viu? Na linha 12, um pouquinho mais embaixo. A vida na contramação do superconsumismo. Não seria contramão? Contramão. Isso aqui está errado. Isso aí eu acho que já foi corrigido, tá? Mas eu vou olhar isso tudo. Certinho. É a contramão. Olha o resto aí, nossa. Parafatologia, na 3ª linha, você fala das luzes da razão multidimensional. Já foi falado isso? Não sei. Defendendo a consciência humana contra as trevas da psicopatia. Você pode falar um pouco mais sobre a razão multidimensional? A razão multidimensional é o processo do parapsiquismo teático. Pensa só nisso. Então, o processo parapsíquico teático, ele permite um raciocínio cosmovisiológico devido às multidimensões, a muitas dimensões que a pessoa tem, existe, né? Que o cosmos tem, que a gente vive nelas. Então, há uma razão multidimensional. Por exemplo, você está fazendo suas coisas. Tudo que você faz diz respeito à sua paraprocedência ou não. Se muita coisa não diz respeito, é necessário isso por quanto tempo? Se um processo não é da paraprocedência, ele tem que ser efêmero. Não dá jeito de ele ser muito arraigado. Então ele está durando há quanto tempo? Você está trabalhando com isso há quanto tempo? Vai até quando? Então veja, há uma razão multidimensional e uma razão que não é multidimensional. Essa razão que não é multidimensional, ela é efêmera. Ela é fugaz, ela dura pouco, ela não tem tanta importância. Tem lógica? É isso aí. Agora veja, essa razão multidimensional é uma das coisas que mais falta na sociedade patológica. Então, aqui no caso, a razão seria mais
isso que você acabou de falar, no sentido de uma justificativa, né, um motivo. A realidade, do que é a faculdade. Justificativa, o raciocínio também disso, equivale a isso. O fundamento. A prioridade. O que é que vem em primeiro lugar? Agora, uma coisa muito séria é a hora que você põe acronômica aí, do jeito que eu estou fazendo, para te mostrar o fato. O que é efêmero e o que é mais permanente? A razão multidimensional é mais permanente. A razão temporal aqui, ó, da vida humana, do dia a dia, isso é fugaz. Por exemplo, a questão que você falou ainda há pouco de chegar até o pé de meia seria mais efêmero, né? Uma vez que chegou, deixa de lado aquilo. Isso é igual aquela dona que estava colecionando fotografias dela. Isso foi lá nos Estados Unidos que eu vi. Não tinha fotografia de tudo quanto é jeito, mas agora já tinham milhares. Ela tinha uma coleção dos álbuns de fotografia, cada um mais grosso do que o outro, e dava aquele monte, só de foto dela. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, a Terra vai comer esse troço todo aí. A dona ficou danada da vida, não podia nem falar nisso para ela. Ficou danada da vida comigo, foi preciso de explicar tudo com calma, direitinho, por que eu estava falando e tal. Quer dizer, ela está cuidando só do corpo. Eu assim, que tal você dar um jeito de tirar uma fotografia da sua consciência, da sua intraconsciencialidade, é o que você pensa. A pessoa mais bonita é da alma. É isso que o povo fala. Pensa bem, você está fazendo uma coisa da sua moldura, isso vai durar pouco. Agora, você sabe, a turma da Califórnia, de Hollywood, o problema da aparência era muito sério, né? O negócio não é fácil. Agora, tudo quanto é imagem. Tinha a série do rosto da dona, só ela estava de frente, então começava a mudar assim, eles fotografando tudo. Então, ela pegou cada bloco daquele e fez fotos enormes do rosto. Sabe? Em vez de filmar, ela pegou aquilo tudo como quadrinho. Então, tinha aquilo, mas dezenas de fotos dela. Agora, a dona era realmente bonita, o rosto, tudo. Agora, tinha foto do rosto, tinha foto do corpo. E outra coisa, as mais extravagantes vestes que você pensar apareciam. Então, eu falei assim, ó, você está tratando só da forma. Daqui 100 anos não vai ter nada disso mais. Vai ficar a essência disso. O que é que tem atrás disso? Atrás desses olhos aqui, dessa foto, o que tem? Negócio sério. Quer falar? Para a fatologia, na quinta linha, o senhor comenta a sensatez assentada sobre as percepções extrasensoriais, em primeiro lugar, pondo à margem os sentidos somáticos e as faculdades mentais. Pois é justamente isso aí que nós estamos falando, pelo outro lado. Isso. Agora, a minha dúvida é a seguinte, mas na construção, no uso dessa sensatez, algumas faculdades mentais são utilizadas, por exemplo, o próprio discernimento, a lógica, a racionalidade. Mas escuta, não, mas tem uma coisa que você ainda não pensou, calma. Para que uma quer dizer, uma pessoa que domina um corpo humano, seja androssoma ou ginossoma, é necessário que a consciência que tenha sensatez, e não o corpo. Essas faculdades... Então não adianta nada você falar, não, precisa ter sensatez. Se a consciência não tem, pode ter a cabeça mais bacana, bem conformada, de certo que não vai resolver nada. Ela não vai ter faculdades mentais adequadas. Então a sensatez, antes de mais nada, é multidimensional e é consciencial. É paragenética. É paragenética. Aqui essas faculdades mentais eu estou frisando mais na questão da genética. Não interessa, mais é secundário. Entendi agora. É terrível a gente falar, mas não tem outra saída, né, Cris? Tem jeito. Está claro. Tem jeito, não. Uhum. E posso fazer mais uma pergunta? E mais uma pergunta. Em códigologia, o senhor comenta sobre os limites entre o imprescindível e o supérfluo. O senhor pode falar mais sobre esses limites? Isso aqui é a essência desse verbete. Como é que a gente identifica? A essência desse verbete é isso aqui. O imprescindível e o supérfluo. Por exemplo, é imprescindível que você tenha alguns conjuntos de roupa. Mas você não precisa de ter 200 vestidos. Isso seria supérfluo. Mas alguns vestidos você tem que ter para mudar, trocar, etc. Não tem outra saída, ainda mais no país tropical. Abençoado por Deus.
Uma bobagem danada. Mas está entendendo? Então, as 200 vestidos é que é demais. Agora, uma dúzia, sei lá quantos aí é preciso, né? Alguma coisa, mas 200, eu garanto que não precisa. Eu garanto. É garantia, eu dou. Garantia. Então, assim, ao longo da nossa vida, esses limites, eles são dinâmicos, né? Porque dependendo do nosso momento evolutivo, a questão do que seja imprescindível, do que supérfluo, eles podem variar, não é isso? E outra coisa, o imprescindível ele é relativo ao momento evolutivo. Então, é isso. Agora, existe, assim, um imprescindível, sob o ponto de vista evolutivo, que em qualquer momento existe, né? Discernimento, por exemplo. Então. A pessoa conservar isso, pode estar certo, ela vai longe mais rápido. Ela chega na serenologia mais cedo que a gente. Tá. Esse em detrimento de qualquer outra coisa, então. Discernimento é bravo. Aí vem o cara e pergunta, mas Val, o que você acha? O que é discernimento para você? Aí já vem tudo, né? Não é fácil, mas é um fato. Discernimento. Valdo. Alô? Não. Aí, ó, tem um ali com a Arlindo ali, o do Arlindo aí atrás. Eu ando refletindo sobre a expressão dessa questão dos trafares e de como que a gente pode fazer a mudança. Então, eu identifiquei 2 aspectos, que o primeiro seria a pessoa já conseguindo controlar a manifestação visceral animal. Ela controla aquilo, não expressa mais, mas no segundo momento, ela ainda sente aquele refluxo, né? Aquele refluxo vem, ela consegue conter, mas ela não contém ainda esse refluxo daquele instinto. E isso, assim, me aborrece, esse refluxo do trafar, essa volta, esse querer aparecer. Como que a gente pode assim, viver melhor com isso, ou eliminar mais depressa esse refluxo? O problema é você ver o mecanismo de atuação do processo. Tem que ver o que é que está causando isso. Qual o mecanismo de ação? O que é que fez chegar nesse ponto? Qual o fator desencadeante? A etiologia, a causa. Isso é que é. O que determina? Tem que ver. A aparência aqui é secundária, o processo é íntimo, antes de mais nada. Então veja, por que a sua intenção? Por que você ficou afobada de uma hora para outra, baseada nisso? Então você tem que começar a pensar, não, isso tudo é secundário. Então, uma coisa boa, que às vezes a pessoa precisa, é o seguinte, ela raciocinar, não, eu agora, nesse ano, eu vou ser perdedora, intencionalmente perdedora. Eu quero perder algumas das minhas coisas. Isso vai fazer parte do meu trabalho para eu ganhar controle suficiente da minha pessoa. Então eu vou perder algumas coisas. Então você vai começar a cercear os seus ímpetos. Você tem uma vontade de... Não vou falar nada. Agora, você morde na língua, pode morder na língua, é uma das técnicas, morder na língua. Morde na língua para ver como é que é, para você segurar. Outro é contar até 100, não é até 10, não, até 100. Conta até 100, é outra saída também. Então, isso é para ver se esse processo te ajuda na questão de sustar o ímpeto. O ímpeto é que é o processo da impulsividade. É um estímulo excessivo feito de maneira inopinada, supetão. Instantaneamente você... Esse aqui é o processo sério. Então, outra coisa. Com o passar do tempo, você vai ver os 2 aspectos disso, ou seja, os 2 extremos. Ao mesmo tempo que você está super excitada, você fica tranquilíssima. Até a sua pressão vai abaixar. Você sabe que qualquer pessoa pode aumentar ou diminuir a pressão arterial pela própria vontade. Só não faz isso, eu estou falando para você que você é médico, só não faz isso quem não entende nada do assunto.
Se uma pessoa entende, ela é capaz de abaixar a pressão ou subir, sem fazer movimento nenhum, só de pensar. Então, o problema todo, nós temos que calcular bem o que é a impulsividade e o processo dos ímpetos que nascem do cerebelo, que é a psicomotricidade. Então, junto com isso tudo, você vai analisar o seguinte: com o passar do tempo, você é capaz de falar com toda excitação, trabalhar, julgar as coisas, entende? Fazer até um jogo aqui de quebra de braço, e na mesma hora você mostra, não tem nada. Esses dois extremos é que tem que ser controlado. É lógico, se a pessoa é mais jovem, ela tem mais trabalho para isso. Uma pessoa de mais idade tem menos trabalho. Mas todo mundo tem trabalho com isso se a pessoa é impulsiva. Todo impulsivo tem trabalho para assustar isso aí. Não é fácil. Agora, o problema então não é só o ímpeto. É estudar depois o que aconteceu quando você controlou o ímpeto. Então tem que ver um extremo e tem que ver o outro extremo. Um da superexcitação e o outro da inércia, ou da tranquilidade, ou, entende? Da serenidade. Agora você veja, isso é tão sério que praticamente as maiores doenças que existem dependem disso. Qual é a doença da moda que nós temos? É um negócio que hoje eles deram o nome de bipolaridade. Essa bipolaridade não é mais nem menos do que a psicose maníaco-depressiva do século XIX. É a mesma coisa. Quer dizer, a humanidade sofre disso. Agora, o que é a psicose maníaco-depressiva ou a bipolaridade? São esses dois extremos. Um extremo de extrema excitabilidade e um extremo de extrema depressão. Agora veja, se a excitabilidade você trata de uma maneira que você controla aquilo e você tem reações psicomotrizes naturais, você fica normal, você ajuda a saúde, vai ajudar seu corpo. No processo aqui da serenidade, se você sai do processo e não deixa que a depressão tome conta de você, mas que você mesmo pensa na questão do equilíbrio, da harmonia com você mesmo, a coisa muda de figura. Agora veja, a reflexão, ela ajuda os dois extremos. O que é que você quer? Para dominar tudo. Agora, a coisa mais séria, lá pelas tantas você dominou seu ímpeto. Uma hora para outra você precisa fazer umas coisas muito rápidas. Você vai voltar tudo ao que era. Na hora que voltar, você precisa ver se você não vai continuar daquele jeito, precisa ter cuidado. Senão, você está entendendo? Então o problema todo é, do guará, você sabe o que é o guará? Aquela onça, parece uma oncinha, que é a chita. Então da chita ao bicho preguiça. Bicho preguiça. Então veja, entre a chita e o bicho preguiça, como é que você fica? De uma hora para outra, você que estava bicho preguiça, vira chita. É preciso ter cuidado para você não continuar como chita. Isso tudo então. Então tem várias variáveis, ou vários aí fatores, que você tem que considerar entre um extremo e outro. Agora, o ideal é você ficar no meio da situação. Por isso que eu mostro aqui, ó. Eu falo às vezes com muita excitação, veemência, mostra a coisa, porque eu estou dando uma aula, eu tenho que ser histriônico. Isso aqui, antes de mais nada, é um local, vamos dizer, de interpretação. Eu sou intérprete. Intérprete daquilo que eu falo. Todo orador é assim, todo professor é assim, todo comunicador é assim. Eu sou intérprete daquilo que eu falo. Já pensou eu vir para você e falar assim, não, você precisa de ter muito entusiasmo na sua vida. Eu falo assim, coitado, o Valdo é um cadáver ambulante. Você está entendendo? Então, o histrionismo, ele faz parte desse processo, até um certo ponto, não pode ter exagero. Mas nesse histrionismo, então, eu mostro muita excitação para defender uma tese. Está entendendo? Mas, no mesmo tempo, eu estou aí tranquilo, vou escutar o que a pessoa falou. O povo custa entender isso com a gente. Agora veja, se nós pegarmos uma boa parte do povo para fazer isso, a maioria não vai. Ou ele cai de um lado ou cai do outro.
Ele vai ter dificuldade de fazer as duas, em seguida. E isso tudo por quê? Aí tem adrenalina, serotonina e outras coisinhas de ina. Tem todas as ninas nessa história. É um problemão. Agora, tudo só conserta através da reflexão. No momento que a pessoa está conseguindo ter um controle relativo disso, né, vem a sensação, ela mitiga através do mental soma, da racionalidade, a reflexão. Mas só o fato de ter tido essa sensação já deixa a pessoa chateada. É isso que eu estou falando para você. Isso me chateia. O fato de ter aparecido. Você não pode ter. Aí já é o processo de emoção de bicho, isso é bobagem. Pois é, aí é um com o outro. Pode chatear, então você dá um prazo. Até o fim do mês eu vou acabar com isso. Não pode ser o fim do mês hoje, não, que hoje é 28. Então você pega no mês que vem, tem que ser o mês que vem. Então você põe um mês de julho todo. O mês de julho todo para você liquidar com o assunto. Até o fim do mês de julho eu acabo com isso. Esse é um jeito. Você não pode ser perfeccionista, nem querer furar o céu. Não, perfeccionista de uma hora para outra para você dominar essas coisas, tira o cavalo da chuva, que você não vai conseguir nunca. É devagar. Você já pensou? Agora eu não sei, né? Eu estou só julgando no escuro, tá certo? Mas, por exemplo, quantas vidas você não teve esse ímpeto? Às vezes em corpos de homem, de mulher, etc. Agora, de uma hora para outra, numa semana, muda tudo. Lindinha. Está querendo muito. Você entendeu? Outra coisa. Às vezes foi justamente esse ímpeto que trouxe você aqui. Você deve tudo de bom a ele. Presta atenção nisso. Foi o ímpeto. Porque mesmo errando, você acertou mais do que errou. O saldo é a seu favor. Por isso você fez curso intermissivo. Lembre-se, a maioria das pessoas que fizeram curso intermissivo são impetuosas. Ou, para ser mais correto, né? Foram impetuosas. Vamos ser generosos. Vamos ser generosos aqui, né, irmão? Foram impetuosas. Hoje elas estão mais moderadas, estão mais tranquilas, contrabalançaram os processos dos ímpetos. Então, a precipitação diminuiu, a impulsividade diminuiu, esse processo do assodamento, né, está menor. Agora, às vezes foi isso que fez a pessoa ser criativa, que melhorou alguma coisa que ela construiu em vidas anteriores. Então, isso também tem um aspecto que a gente não pode estar demolindo isso. Entende? Não é assim. A gente tem que ver a pessoa como é hoje. Agora, há aqui uma situação, como eu comecei a falar. Quem teve o curso intermissivo vamos dizer, super polivalente e versátil. Essa versatilidade leva para o processo de dispersão. Devido ao problema de espalhar tudo, que a pessoa tem confiança e domina os assuntos, ela tem facilidade para isso, então ela domina. Agora veja, mas dentro dessa condição, a maioria aqui precisa de ter uma cosmovisão que ainda não tem. Então a pessoa tem isso tudo, mas dentro de uma bitola, de uma monovisão pequenininha, ínfima, e muito desagradável, que é um de bicho. Pois é, espalha. Então, o caminho é levar as coisas simultaneamente, uma coisa com a outra, e ficar no meio termo, que aí no caso é o mais útil, é o melhor na história. Mas tem que pensar. Agora, não fique recriminando você que você teve. Isso é bobagem, não é por aí. Anota no papel e dá um prazo. Você vai ver. E nas primeiras semanas você já vai começar a diminuir isso. Você der um prazo. Tive um insight onde a condição de escolher família mais complicada intraconsciencialmente, família de artistas, com menos aportes intrafísicos, me facilitaria o contato com o amparo extrafísico e a recuperação de consciência antes dos 30 anos, o que realmente aconteceu.
Esse meu caso é uma condição de frugalidade complexa? Até um certo ponto parece. É preciso examinar mais detalhes disso, né, para a gente apoiar. Outra questão. 95% das vezes que mando pergunta, na hora da sua resposta, o computador para, ou a internet cai, ou simplesmente falta luz, voltando tudo ao normal quando acaba a sua resposta. Isso me deixa chateada. Isso mostra que eu tenho um assediador específico meu aí, né? Tenho que esperar até a noite para ouvir apenas a minha resposta. Hoje mesmo aconteceu novamente. Qual a melhor postura que eu posso ter diante desse fato, que sempre acontece desde 2008? São minhas energias que proporcionam isso? São. A primeira coisa, o seu computador está assediado. Precisa de dar uma limpeza lá. O seu provedor está desprovido de boas energias. Isso é que é o negócio sério. Tem que dar um jeito nisso. Ela tem que fazer aquilo que eu fiz com a minha máquina lá na frente do cara, limpar tudo. Tem que dar um jeito. Agora, a primeira coisa, chega perto do computador hoje, a hora que acabar a tertúlia, que nós vamos acabar daqui a pouco, você vai fazer então o encapsulamento de tudo que diz respeito ao seu computador. Os fios, a situação toda. Mas faça isso com ele ligado, sabe, para mostrar que a inteligência dele está ativa, devido ao CPU e essas coisas todas. Agora, mete energia lá e encapsula, que isso às vezes ajuda por causa do ambiente. Agora, se você fizer isso e não melhorar, é preciso de ver o seu escritório e o seu ambiente que tem boi na linha. Você sabe o que é boi na linha, né? Como o senhor avalia a cosmoética e as implicações multidimensionais de trabalhar em uma empresa de marca em rede ou em multinível? Olha, tudo depende da intenção e do que é que a pessoa está trabalhando em rede. O que é que você está fazendo? Se você não estiver vendendo arma, nem fazendo coisa atrapalhada, ilicitude ou qualquer coisa, se é um negócio que vai favorecer a coletividade, a humanidade, o povo, aí está tudo bem. O problema todo é ver qual a intenção, qual o objetivo, qual é a meta. O que é que você pretende com isso? Isso aí é que é o sério. Ver a cosmoética do seu esforço. Comecei a TENEPS, vem refletir no ser, sobre ser mais ativo na TENEPS com concentração e exteriorização das energias. Não sinta ainda o amparador. Como posso otimizar a TENEPS? A primeira coisa é ter passividade, deixa acontecer. E o que você acha dos pedidos da TENEPS serem encaminhados a todos os tenepsistas coligados ao centro educacional da região? Por exemplo, Curitiba, no caso. Mesmo os voluntários e não voluntários da Conscienciologia. Inclusive, se há alguns com conta pensene acerca de curso de Conscienciologia, posicionamento institucionais. Não, isso aí ajuda, mas o processo é o seguinte. Veja se você contacta o seu amparador da TENEPS. Isso é que é o mais importante. O mais, mandar para 1 ou para 5, não interessa. Se você tem boa assistência do amparador, um só resolve aquilo que pode ser resolvido. Porque tem casos, às vezes, da TENEPS que não pode ser resolvido, que o negócio tem que continuar do jeito que está. Agora, esse que pode ser resolvido, um só, às vezes, já resolve o problema. O senhor deu exemplo para criar uma pasta Trafares arquivão do laptop. Além dessa, grosso modo, quais outras pastas são importantes? Olha, eu tenho mais ou menos, aí não sei não, mas talvez 500 pastas. Né? Se uma pessoa quiser, ela pode chegar lá embaixo no Holosic e ler quais são as pastas que eu tenho lá. Só lá tem 160. Aquela estante do lado direito de quem entra no Holosic. Tem 160 pastas, 160 temas diferentes. Só olhar. Agora, eu tenho mais de 500. Nos meus arquivos, fora do arquivo, nos armários, etc. Só armário eu tenho 22. Agora, por exemplo, ninguém precisa de ter isso que eu tenho. Eu tenho, eu estou trabalhando com a enciclopédia. Se não tivesse, não teria tanto. Não é isso? Valdo, sim? Aqui na letra A, só duas coisinhas. Uma sugestão para a Rosa, na estrangeirismologia,
já tem o strong profile, mas podia ter o low profile também, no sentido de comedido, né, de não aparecer. E eu não sei se alguém já falou que eu sou retardatário, aqui na 5ª linha da fatologia, tem aqui a vida mais simples e frugal sobrepujando a vida faustosa. Essa crase aí não tem. Ah, sim. Não tem não. Você tem razão. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 58 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 23 votos presenciais e 15 votos online. Hoje teremos os recados do Hernani sobre o pai e o Everaldo sobre o curso Consim Cobaia. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos para a nova turma do PAI que a gente vai iniciar agora para o 2º semestre. Nós fizemos uma seleção de 10 biografias, tá? Só para você ter uma ideia, a gente vai estudar biografias do Gandhi, do Darwin, Swedenborg, J.K., Hannah Arendt. Então são 10 biografias selecionadas e o objetivo é fazer um estudo histórico, fazer um passeio pela história da humanidade através das biografias. Tá? Essa turma vai começar no dia 25 de julho e as inscrições já estão abertas. Quem quiser mais informações é só entrar em contato na recepção do CAEC. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou fazer um convite especial para aquelas pessoas que querem aprofundar no seu processo de autoconscienciometria, um aprofundamento aí no estudo dos traços conscienciais, que nós vamos ter agora no dia 2, 3 e 4 de julho, ou seja, no próximo final de semana, o curso Consim Cobaia. Eu não sei se todos já fizeram esse curso, né? Mas aquelas pessoas que não fizeram, é uma ótima oportunidade para a pessoa poder aprofundar a questão da identificação dos seus traços pessoais, tanto trafores, como trafares, como trafais, a partir das heterocríticas cosmoéticas dos colegas. Então, nós ainda temos algumas vagas para aquelas pessoas que têm interesse no assunto. Então, se a pessoa desejar, basta se dirigir à recepção do CAEC ou contactar um dos voluntários da Consus, que a gente vai poder dar maiores informações. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Eleito com 13 votos, teremos amanhã o verbete para ilicitude, da especialidade para patologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.